Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de cálculo 1, a aula de número 49. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre integração por partes, que é um importante método de integração, muito útil, tá? E a gente vai começar falando deste método, chamando atenção para o fato de que a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais, mas o mesmo não podemos falar sobre o produto. Ou seja, a integral do produto de duas funções não é igual ao produto das integrais. E exemplos não faltam. Podemos pegar aí o exemplo mais simples deles todos. Integral de x dx, a gente sabe que isso é o quê? É 1/2 de x ao quadrado mais uma constante arbitrária de integração. E a integral de x ao quadrado dx vale 1/3 de x elevado a 3 mais constante. Então, a partir desses dois resultados, você conclui, portanto, que a integral de x ao quadrado não é igual à integral de x dx vezes integral de x dx. Tá? Porque a integral de x ao quadrado é um polinômio de grau 3, e se você multiplicar a integral de x dx por ela mesma, isso vai dar um polinômio de grau 4. Então, pronto. Aí já dá para você ver, tá, que a integral do produto não é o produto das integrais. Mas ainda assim, a gente gostaria de calcular a integral de um produto de funções. Estabelecer uma regra que nos permita calcular a integral de um produto de funções. Tá? Então, como é que a gente obtém essa regra? É a partir da regra do produto de derivadas. A gente sabe que quando você deriva o produto de duas funções, f de x vezes g de x, segundo a regra do produto, isso é o quê? É a derivada do primeiro termo, f' de x, vezes o segundo termo, g de x, mais o primeiro termo, f de x, vezes a derivada do segundo termo, g' de x. Tá? E agora, se eu integro ambos os lados desta equação, e a gente sabe que a integral da soma é a soma das integrais. E, por outro lado, esse lado aqui, lado esquerdo desta equação, veja, é a integral da derivada. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso dá o quê? Dá a própria função f de x vezes g de x. Então, você vê que o primeiro lado dessa equação é o próprio f de x vezes g de x. E do lado direito, eu agora vou usar a propriedade que diz que a integral da soma é a soma das integrais. E agora a gente vai reescrever esta equação da seguinte forma. Eu vou passar esse termo para o lado de cada equação. Bom, somando ambos os lados pelo simétrico dele. Então vai ficar o quê? E agora, trocando de lugar os membros dessa equação, né? Colocando o segundo membro no primeiro e o primeiro no segundo. Tá? Então, esta é a regra da integração por partes. Tá? Ou seja, essa regra ela permite você calcular a integral de um produto de duas funções. Uma função f de x por outra função que é a derivada de uma outra função g de x. Tá? E a integral desse produto é dado por essa expressão aí, f de x, g de x, menos a integral do f' vezes g dx. Essa regra de integração por partes, ela é uma consequência direta da regra do produto de derivação. Tá?
Você aplica a regra do produto e, em seguida, aplica a integral dos dois lados, como a gente fez, até chegar aqui nessa regra, que é chamada também a fórmula de integração por partes. Essa fórmula ela pode ser mais fácil memorizada se você fizer uma substituição de variáveis. Se você chama U de f de x e chama V de g de x, então, U igual a f de x me dá o quê? Que o du vai ser o f' de x dx. Tá? E o dv vai ser, portanto, g' de x dx. E agora, você vem aqui na regra da integração por partes, e aí o f de x você vai trocar por u, como está aqui indicado, e o g' de x dx você vai trocar por dv. O f vezes g vai ser uv, já que o f se chamou de u e o g se chamou de v. E é aqui dentro dessa segunda integral, o g de x que você chamou de v, e o f' de x junto com o g de x, você chamou de quê? De du. Tá? Então, a integral, a fórmula de integração por partes, virou integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Tá? Então, vamos escrever essa nova versão para a fórmula de integração por partes. Então, essa fórmula é equivalente a essa daqui, na versão diferencial du dv. Tá? Só que aqui é mais fácil de você memorizar. Então, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Tá? Qual é o objetivo dessa técnica de integração? É você converter a sua integral original, que é a integral de u dv, numa integral mais simples. A ideia da integração por partes é quando você faz essas substituições do método, a segunda integral obtida fica uma integral mais fácil de resolver. Tá? Então, a integral do primeiro membro, simbolizada por integral de u dv, é a integral do enunciado, digamos, do problema, né? A integral que você quer resolver. E a integral que aparece no segundo membro é a integral que você espera que seja mais fácil de ser calculada. Tá? Então, esse é o objetivo. Vamos ver um exemplo para ilustrar isso que eu acabei de falar. Vamos, por exemplo, calcular a integral de x cosseno de x dx. Aqui, se você tentar qualquer substituição, você não sai do lugar, tá? E não vai funcionar. Então, para essa integral você conseguir resolver, não tem jeito. Você tem que usar integração por partes. Tá? Então, qual é o objetivo aqui? O enunciado pede para você calcular a integral de x cosseno de x dx. Então, essa integral representa quem? O dv, integral de u dv. Então, quando você compara essa expressão com a integral de u dv, você tem que agora identificar quem vai ser o seu candidato a u e quem vai ser o seu candidato dv. Lembre-se que dv é o g' de x dx. Então, no processo do método de integração por partes, você vai identificar com dv a função junto com a diferencial dx. Tá? E essa função vai ser o seu g' de x e não o g de x. Tá? Então, por exemplo, eu posso, nesse exemplo aqui, eu vou, num primeiro momento, considerar esse cara aqui o meu dv. Tá? Ou seja, o meu cosseno de x vai ser, portanto, o meu g' de x.
tá? O dv é o g' de x dx. E vou chamar de x, vai ser o meu u. Então, pronto. Consigo escrever a minha integral x cosseno de x dx no formato udv. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se a integral de v du vai ficar mais fácil de resolver do que essa daí, tá? Então, pronto. A gente vai fazer u igual a x e fazer o dv igual ao cosseno de x dx. Então, o próximo passo agora é obter o du e o v, para você, então, jogar na fórmula de integração por partes. Eu tenho u, tenho dv, agora eu preciso de achar o du e o v. Né? O du eu obtenho a partir do u igual a x. Então, se u é igual a x, o du é trivialmente igual a dx. Agora, o v é a integral de dv. É a primitiva, né? O v, que é a integral de dv, é a integral do cosseno de x dx. E isso eu sei calcular. É o quê? Isso é seno de x. Entendeu? Então, o meu v, que é a integral de dv, é seno de x, já que é derivada do seno e o cosseno. Tá? Então, agora eu vou apagar isso aqui para não ficar muita informação na tela. Tudo que eu preciso saber, então, é que o meu v é seno de x. Então, pronto. De acordo com a minha fórmula de integração por partes, a minha integral i, que representa a integral de u dv, é o quê? É o v menos integral de v du. Tá? Então, a integral que eu quero calcular, que está representada aqui por u dv, de acordo com a fórmula, é o v menos integral de v du. Tá? Então, agora eu vou apagar isso aqui e vou deixar apenas o segundo membro aparecer. O v é o produto dessa função aqui por essa. Tá? Então, o v é quem? É x seno de x. Menos a integral de v du, que é o produto dessa função, dessa expressão por essa. Tá? O v du, o v é quem? É seno de x. E o du é o dx. Então, ficou assim, olha. X seno de x menos integral do seno de x dx. Tá? Então, como eu disse, isso aqui representa o v e esse daqui representa a integral de v du. E aí, de fato, né, você vê que a integral que representa v du é a integral do seno de x dx e que é bem mais fácil de calcular que a integral do enunciado do problema, que é essa daqui, né? Integral de x cosseno de x. Então, pronto, a minha escolha para u e para dv foi certeira. Então, o i vai ficar x seno de x menos a integral do seno de x, é o menos cosseno, né? Mais uma constante arbitrária de integração C. Então, a integral que eu quero calcular, o resultado dela é quem? É x seno de x mais cosseno de x mais c. Então, pronto. E é a integral, né? Eu chamei de i. Integral de x cosseno de x eu chamei de i. E o i, portanto, é quem? É essa função aí. Então, tá aí o resultado da sua integral. X seno de x mais cosseno de x mais c. Claro, se você derivar essa função aqui, você vai cair no seu integrando, que é x cosseno de x. Tá? É bom vocês verificarem, quando achar a resposta, verificar se realmente funcionou. Tá? Agora, a escolha, vamos refazer esse exemplo. A escolha que eu fiz para u e dv foi essa, né? Eu chamei o x de u e o dv de cosseno de x dx. Tá? Então, eu poderia ter feito uma outra escolha. Eu poderia, ao invés de chamar o u de x, eu ter escolhido para u o cosseno de x. E o x dx vai ser o quê? O meu dv.
Será que vai dar certo para essa escolha de U e dV? Vamos ver? Se você faz U agora igual ao cosseno de x e o dV igual ao x dx, então o próximo passo é o quê? Calcular du. Du é quem? É a derivada do cosseno, que é menos o seno de x vezes dx. E o v, que é a integral do dv. Integral de x é quem? É x2 sobre 2. Então, a sua integral vai ficar como? Veja, vai ficar uv menos vdu. Então, o v vai ser o quê? Cosseno de x vezes x ao quadrado sobre 2. Então, eu vou colocar na ordem x ao quadrado sobre 2 vezes cosseno de x, menos a integral de vdu. Então, vai ficar x2 sobre 2 vezes menos seno de x dx. Tá? Esse menos põe para fora da integral, então aqui vira mais, e aqui fica, portanto, simplesmente seno de x. Então, ficou x2 sobre 2 vezes seno de x dx. Eu posso até colocar também esse 1/2 para fora da integral. Mas veja, a sua nova integral ficou pior. Porque eu saí de uma integral que envolvia o produto de x, que é um polinômio de primeiro grau, por uma trigonométrica. E caí numa nova integral, que agora é um polinômio de grau maior, x ao quadrado, por uma trigonométrica. E aí eu vou ter que resolver essa integral aqui de novo, usando o quê? Novamente, integração por partes. Então, não é vantagem. Tá? Então, quando você bate o olho na expressão, você tem que ter aquela malícia de saber quem você vai chamar de U e quem você vai chamar de DV. Claro que o seu DV, de imediato, você já tem que sacar que o DV tem que ser uma expressão que você saiba calcular a integral dela. Aqui, em ambas as escolhas, o DV, na primeira escolha, fazendo o dv igual ao cosseno de x dx, a gente sabe que a integral do cosseno é o seno. Então, essa escolha está boa. Tá? Aqui, na segunda escolha, ela também é boa. Boa no sentido assim, se você chama o dv de x dx, você consegue calcular o v, que é a integral de x é x2 sobre 2. Só que essa escolha não é boa porque te levou a uma integral mais complicada, que é a integral do enunciado. Então, essa escolha não é boa por causa disso. Tá? Então, quando você vai fazer a escolha de quem você vai chamar de U e quem você vai chamar de DV, essa sua escolha ela tem que ser boa em dois sentidos. Primeiro, a escolha do DV ela tem que ser tal que você saiba obter o V, porque o V vai ser integral do DV. E boa no sentido de que, quando você aplicar a fórmula de integração por partes, a sua segunda integral fica uma integral mais simples de resolver do que a integral do enunciado. Tá? E quando você fez a primeira escolha, você vê que a nova integral do enunciado ficou o quê? Apenas a trigonométrica, seno de x. Tá? Porque você vê que o polinômio sumiu. Né? É como se fosse, digamos, x elevado a zero. Né? Se eu coloco x elevado a zero vezes seno de x, isso é a mesma coisa que seno de x. Mas se eu coloco x elevado a zero, é uma maneira de você ver que o seu expoente, que antes era 1, quando você aplicou, virou o quê? 0. Então, você caiu o grau do polinômio em uma unidade. Esse é o objetivo da integração por partes. Tá? Então, a primeira dica, integração por partes é altamente recomendável quando você tem um produto de polinômios por uma função trigonométrica. Tá? Então, quando você tem um produto de duas funções que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, que são de naturezas distintas, né? Por exemplo, polinômios está na sua classe de funções polinomiais. Seno, cosseno está na sua classe de funções trigonométricas. E elevado a x está na sua classe de funções exponenciais. Ln de x2 mais 1 está na sua classe de logaritmo. Então, quando você junta classes diferentes, então o método recomendado aqui é integração por partes.
Funciona na maioria das vezes, mas também pode não funcionar. Isso vai depender das funções envolvidas, obviamente. Mas aqui se aplica o teorema da fórmula de integração por partes, porque você tem duas classes distintas de funções, uma indicada por polinômios, a outra por trigonométricas, tá? E quando você faz essa substituição que foi feita aqui no primeiro caso, você reduz o seu polinômio a um grau menor, grau zero, porque x elevado a zero é 1, né? Ok? Então, tá aí. Vamos ver mais um exemplo. A integração por partes, ela pode ser útil para resolver algumas funções que aparecem na tabela de integração, como a do ln de x, por exemplo. Como é que é a integral do ln de x dx? Como que eu faço para calcular a integral do ln de x dx? Aqui é integração por partes. Tá? Se você observar que aqui você tem um produto de uma função da classe de logaritmo multiplicado por uma função da classe de polinômios. Está invisível, né? É 1, a constante 1. 1 você pode chegar com um polinômio de grau zero. Não pode? E aí pronto. Quem você vai chamar de U? O ln de x. E quem você vai chamar de dv? O dx. Um dx. Claro, não tem outra opção, né? Porque se você chamar o v de ln de x, você vai cair na mesma integral, né? Porque na hora de calcular o v, você vai precisar da integral do ln de x, que é exatamente o que eu estou pedindo aqui neste exemplo 2, tá? Então, aqui você não tem outra opção que não seja essa mesma. Fazer o u igual ao ln de x e o dv igual ao dx. Porque dv igual a dx, você sabe que o v é o próprio x, né? Então, agora calculo o du, que vai ser a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, vezes dx. E o v, que é a integral de dv, que é x. Integral de dx, que é x. Tá? Então, a sua integral, vou chamar essa integral aqui de i. Então, a minha integral i, de acordo com a fórmula de integração por partes, vai ser uv, ou seja, ln de x vezes x, ou x ln de x, menos a integral de v du. Ou seja, x, que é o v, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Então, isso vai ficar como x ln de x, aqui você cancela, então ficou menos a integral de dx, que é x, mais uma constante arbitrária de integração, que é c. Então, pronto. Achamos a integral do ln de x. Tá? Vocês vão ver lá na tabela, obviamente. E claro, né, se você derivar essa expressão, obviamente que você vai encontrar como resposta o ln de x. Tá bom? Bom, a regra de integração por partes, às vezes, você vai precisar de usá-la mais de uma vez. Tá? Por exemplo, lembra como eu falei que a regra ela é bem recomendada quando você quer calcular a integral do produto de duas classes distintas de funções. Por exemplo, vamos pegar aqui uma função da classe dos polinômios, x2, com vezes uma função da classe das exponenciais, e elevado a x. Então, pronto. Como que eu resolvo essa integral aí? Tá? Bom, a dica aqui é você chamar o x ao quadrado de u e o elevado a x dx de dv. Por que não o contrário? Por que não chamar o u de e elevado a x e o dv de x ao quadrado dx? Tá? Eu vou explicar para vocês por que, depois que a gente resolver aqui este exemplo com esta indicação de substituição. Tá? Então, você faz o igual a x ao quadrado e faz o seu dv igual a e elevado a x dx. Então, pronto, né? Agora, quem é o meu du? É o 2x dx. E quem é o v?
integral de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Então, a sua integral j vai ficar como? Vai ficar u vezes v, no caso é x2 e elevado a x, menos a integral de v du. Então, e elevado a x vezes 2x, ou 2x elevado a x dx. Então, veja, o que deu a sua integral j? Ficou x2 elevado a x, menos duas vezes, você põe para fora. Aí, olha a integral que sobrou. Olha, de novo, uma integral de um produto de funções de duas classes distintas. Uma que está na classe dos polinômios e outra que é da classe das exponenciais. Então, é uma integral semelhante à integral j, a integral do enunciado. Mas qual que é a diferença aqui? É que na integral do enunciado, o seu grau era quanto? Do polinômio? Era grau 2. E essa nova integral que você obteve virou o quê? Uma integral de grau 1. Então, olha só, o grau do polinômio baixou uma unidade. Ou seja, então essa integral aqui, essa nova integral obtida, ela está mais fácil que a primeira, embora você ainda tenha que resolver ela de novo usando integração por partes. Vamos fazer isso então, tá? Então, de novo, faço uma nova substituição. Eu vou usar as mesmas variáveis u e v, tá? Mas deixa claro que vocês não podem fazer essa confusão, tá? Porque o u que eu vou chamar aqui não tem nada a ver com o u do processo anterior, tá? Então, agora o meu u vai ser x e o meu dv vai ser e elevado a x dx. Então, eu faço agora u igual a x, então o meu dv será... E sigo a mesma linha do primeiro exemplo, né? Se eu chamei lá no primeiro, da primeira vez, se eu chamei o u como sendo um polinômio, então aqui de novo eu vou chamar de u o próprio polinômio. Tá? Então, tá aqui, o u é o meu x. E o dv é quem? É o e elevado a x dx. Então, o seu du agora ficou o quê? Ficou dx, né? E o seu v? O seu v deu a integral de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Então, j, que é a minha integral original, vai ser x2 e elevado a x menos 2. Agora eu abro o colchete e vou colocar aqui dentro do colchete o resultado dessa nova integral, que é, de novo, o v menos a integral de v du. O v é x elevado a x, menos a integral de v du, que é e elevado a x dx. Olha lá, você pode enxergar esse novo termo aqui como sendo um polinômio de grau zero vezes a exponencial e elevado a x. Então, você vê que no seu processo, os graus foram baixando de 2 para 1, e agora baixou para zero, porque e elevado a x é o mesmo que e elevado a x vezes x elevado a zero. Tá? Então, pronto. Agora, finaliza, né? Quem vai ser o j? Vai ser x2 elevado a x menos, elimina os cochetes, então fica menos 2x elevado a x, mais duas vezes, integral de elevado a x é o próprio e elevado a x, mais uma constante arbitrária de integração c. Então, ficou aí o resultado. Você pode também colocar o e elevado a x em evidência, então vai ficar x2 menos 2x mais 2 vezes e elevado a x mais constante. É uma outra forma de você representar a sua solução, que é um polinômio de grau 2 vezes e elevado a x mais c. Tá? E olha que interessante, eu quero a integral de uma função que é representada por um polinômio de grau 2 vezes uma exponencial. E o meu resultado deu uma função desse tipo. Olha lá, um polinômio de grau 2 vezes uma exponencial, mais uma constante arbitrária de integração. Então, é uma constatação interessante a ser feita aqui. Tá? O que eu quero chamar a atenção aqui é que nesse tipo de integração por partes,
que envolve polinômio exponencial, a dica é você chamar o u do polinômio e a exponencial para ser o seu dv. Tá? Porque se você faz o contrário, olha o que acontece. Vamos tentar refazer essa integral, mas usando agora a outra substituição. Vou chamar de u agora ao termo e elevado a x. Então, esse aqui vai ser o meu 1. E o x2 dx vai ser o meu dv. Olha como que essa escolha não é boa. Então, na hora que você calcula o du, bom, o du é o próprio e elevado a x, certo? E o v, que é a integral de x2 dx, é quem? É x3 sobre 3. Então, olha por que essa escolha não é boa. O seu j vai ficar o quê? O v, que é x3 sobre 3 vezes e elevado a x, menos a integral de VDU. Na hora que você faz o VDU, olha o que aparece. x3 sobre 3 e elevado a x dx. Você joga esse 1/3 para fora, olha a sua nova integral. Piorou. Você começou com uma integral em que o grau do polinômio era 2. E com essa escolha que você fez, você caiu numa integral em que o grau aumentou para 3. Então, essa escolha não foi boa, porque a ideia é você reduzir o grau. Porque aqui você vai ter que aplicar a integração por partes de novo. Então, qual é a ideia ao resolver a integral desse tipo? É você fazer a escolha adequada de modo que o grau do polinômio vá reduzindo de grau em grau. Por exemplo, se a minha integral original fosse x3 elevado a x, ao primeiro processo de integração por partes, a sua nova integral ia ser em termos de x2 elevado a x. Aí você ia ter que integrar essa nova integral novamente por partes. Aí, faz a escolha adequada, a sua próxima integral vai ser do tipo x elevado a x, que de novo você vai ter que aplicar a integração por partes, até você ir baixando o grau, tá vendo? x3 para x2 para x1 para x0, x elevado a 0. Então, essa é a ideia. Então, você faz essa escolha justamente para você forçar a baixar o grau. Se você usa o polinômio para representar o dv, a integral, o que ela faz? Ela aumenta o grau do seu polinômio. Não é assim? Integral de xn é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, por isso que você não pode usar o seu polinômio para representar o dv, porque na hora de calcular o v, você vai estar aumentando o grau desse polinômio. Não é um bom negócio. Tá? É claro que você pode gerar aqui uma fórmula de redução. Tá? Suponha que eu queira uma fórmula que me permita calcular a integral xn de elevado a x dx. Então, qual é o procedimento? Chama o xn de u e o e elevado a x dx de v. N, xn menos 1 e o v. V é a integral de e elevado a x, que é e elevado a x. Então, a sua integral j vai ficar como? uv, que é xn elevado a x, menos a integral de VDU. Entendeu por que você tem que chamar o U, usar o U para representar o polinômio? Porque o DU, o que ele faz? Ele abaixa o grau do polinômio em uma unidade. E é esse novo polinômio que vai entrar na sua nova integral quando você faz o VDU. Tá? Então, aqui no VDU, vai ficar como? Integral de n xn menos 1 elevado a x dx. Então, por isso que você faz essa escolha adequada assim. E esse n aqui, eu vou pôr ele para fora da integral. Mas, olha, com isso, a gente criou uma fórmula de redução. Porque essa fórmula ela pode ser aplicada para todo n natural. Tá? Por exemplo, vamos usar essa fórmula para calcular a nossa integral. Então, agora eu vou chamar de x2 elevado a x. A gente já calculou essa integral. Vamos calcular novamente, agora usando essa fórmula de redução. Então, usando a fórmula, eu vou usar a fórmula para n igual a 2.
Então, se você faz n igual a 2, então essa integral, porque veja, deixa eu reescrever essa fórmula aqui, tá? Trocando o j pela expressão dada. Então, pronto. Está aí a nossa fórmula completinha, a fórmula de redução. Então, eu vou usar essa fórmula com n igual a 2. Então, fazendo n igual a 2, no primeiro membro, você vai ter o quê? x2 elevado a x, que é a integral i que eu quero calcular. E fazendo n igual a 2 no lado direito, então fica x2 elevado a x menos 2 integral de x elevado a 2 menos 1, que é 1, elevado a x dx. Então, você vê que essa fórmula aqui, ela foi obtida a partir dessa daqui, quando eu faço n igual a 2. Agora, o que eu vou fazer? Vou usar a fórmula novamente para calcular essa integral aqui, ó, tá? Eu vou usar a mesma fórmula, só que agora com n igual a 1, que compara x elevado a x é xn elevado a x quando n igual a 1. Então, você vai fazer n igual a 1 aqui, n igual a 1, n igual a 1, tá? Então, i é igual a x2 elevado a x menos 2, abre o colchete. Então, agora, no cálculo dessa integral, usa novamente a fórmula. Então, a fórmula vai ficar x elevado a 1, que é x, vezes e elevado a x, menos 1 vezes a integral de x elevado a 1 menos 1, que é 0, vezes e elevado a x dx. Ou seja, isso é o quê? É x2 elevado a x, menos, agora elimina os colchetes, mais 2 vezes 1 dá 2, x elevado a 0 é 1, integral de e elevado a x é o e elevado a x, mais constante. Ou seja, que é a mesma resposta, obviamente, que a gente encontrou lá anteriormente. Calcule a integral de e elevado a x cosseno de x dx. Aqui nós temos também um produto de uma função que é da classe das exponenciais, por outra que é da classe das trigonométricas. Então, como são classes distintas, recomendação é o quê? Integração por partes. Então, vamos calcular a integral desse produto de funções. Tá vendo, gente? A gente está o tempo todo calculando a integral de produto de funções. Só que não é usando uma regra falsa, porque integral do produto não é o produto de integrais, mas usando uma regra verdadeira, que é a regra de integração por partes, tá? Mediante você identificar na sua expressão o u e o dv, tá? Para você poder aplicar a regra. Então, aqui nós vamos chamar de u elevado a x, e de dv, o cosseno de x dx. Então, o du vai ficar e elevado a x dx, e o v, que é a integral do cosseno, que é cosseno de x. Então, a sua integral j vai ficar uv, que é e elevado a x seno de x, menos a integral de v du, que é seno de x e elevado a x. Olha, a sua nova integral é uma integral do mesmo tipo da integral do enunciado, né? Que é um produto de uma função da classe de exponenciais por outra da classe das trigonométricas. Então, o que você tem que fazer aqui? Integração por partes, de novo. Tá? Então, aqui eu vou fazer, de novo, o u igual a e elevado a x. E o dv vai ser o meu seno de x dx. Então, o seu du será e elevado a x dx. E o v, a integral do seno, que é menos o cosseno de x. Então, a minha integral j é o e elevado a x seno de x, menos, abre colchete, agora eu vou usar essa substituição aqui. O v, que é menos e elevado a x cosseno de x, menos VDU. Menos com menos dá mais, então fica integral de e elevado a x cosseno de x dx. Aí você fala, nossa, de novo, numa integral do tipo exponencial trigonométrica, será que isso não muda, não acaba nunca? Não, não acaba nunca, tá? Por quê? Porque
as integrais do seno e cosseno oscilam entre elas. Então, hora você cai no e elevado a x cosseno, hora você cai no e elevado a x seno. Só que aqui tem uma coisa interessante acontecendo, que é o seguinte, veja, essa sua integral aqui é a mesma integral do enunciado, é o j. Então, você vem aqui e chama ela, substitui isso aqui por j. Então, vai ficar assim, olha, a sua equação vai ficar j igual a e elevado a x seno de x menos, eliminando os parênteses, menos com menos dá mais, então fica mais e elevado a x cosseno de x, e menos vezes mais, que dá menos, e a integral que é j. Então, é menos j, né? Então, ficou assim, menos j. E agora, o que você faz? Olha lá. Soma ambos os lados dessa equação por j. E aí você vai ter no primeiro membro 2 vezes j. Tá? Então, a sua integral ela apareceu novamente no processo dos cálculos, mas só que você conseguiu jogar ela para juntar com o primeiro membro, tá? E reduzir numa expressão só. Então, vai ficar assim, ó, j mais j igual a e elevado a x. Posso pôr o e elevado a x em evidência, fica seno de x mais cosseno de x. Tá, e mais constante, né? Eu vou deixar para colocar a constante, eu vou colocar a constante aqui. Porque lembra, você tem uma constante de integração, tá? Vou deixar para colocar ela no final, tá bom? Então, vai ficar assim, olha, 2j igual a... Agora, dividindo a equação por 2, vai ficar 1 meio de e elevado a x, seno de x mais cosseno de x, mais a constante arbitrária. Então, agora eu coloco a constante arbitrária de integração. Tá bom? Vamos refazer esse exemplo aqui para chamar a atenção de uma coisa que vocês não devem fazer. Veja, no primeiro processo de substituição, você chamou o u do e elevado a x e o dv de cosseno de x dx, não foi? Então, fazendo esta substituição, o que você encontrou? Você encontrou isso aqui, ó. Né? Você encontrou essa expressão aqui. Tá? Então, eu vou repetir ela lá embaixo. Então, quando você faz essa substituição, você tem esse resultado aí. E aí, a sua segunda integral cai na integral de e elevado a x seno de x. E aí, a gente continuou o processo chamando, de novo, o e elevado a x de u e o seno de x dx de dv. Se você não tivesse feito essa escolha, tivesse feito outra escolha, por exemplo, chamado o seno de x de u, ao invés de e elevado a x, e chamado o e elevado a x dx de dv, olha o problema que você ia ter. Então, o seu du, derivada do seno, é o cosseno de x dx, e o v, que é a integral de e elevado a x dx, que é e elevado a x. Então, você vai cair no seguinte, j igual a e elevado a x seno de x menos, abre colchete, e agora aqui, o que você faz? O v menos v du, certo? Então, fica e elevado a x seno de x menos a integral de v du, que é e elevado a x cosseno de x dx. Certo? Continua. Então, o que você vai ter? J igual a e elevado a x seno de x. Agora, elimina os parênteses, os colchetes, menos e elevado a x seno de x, e menos com menos dá mais, e elevado a x cosseno de x dx. Aí, aqui, ó, e elevado a x seno de x cancela, com menos e elevado a x. Aí, você chega aqui, j é igual a e elevado a x cosseno de x dx. Ou seja, você não saiu do lugar. Você caiu de novo na integral do enunciado. Tá bom? Então, estou falando isso para chamar atenção. Se você começou a sua integral chamando o e elevado a x de u, se você começou a sua substituição chamando de u a uma exponencial e de dv a trigonométrica,
Na próxima integral, você continua usando esse tipo de escolha, chamando de U a exponencial e de dv a trigonométrica. Tá? E o que você fez aqui, ó, você mudou, né? Você mudou o jogo. Você passou a chamar de U a trigonométrica e de dv a exponencial. Aí você voltou na estaca zero. Você voltou para o mesmo lugar. Claro, né? Você desfez o que você tinha feito. Entendeu? Vamos resolver essa integral novamente, só que agora eu vou chamar de U o cosseno de x e o elevado a x dx de dv. Então, agora eu estou fazendo o que eu fiz agora há pouco. Estou chamando de U a trigonométrica e de dv a exponencial. Então, o seu du vai ficar menos seno de x dx e o v, que é a integral de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Então, com isso, o que você vai ter? Que j é igual a uv menos integral de VDU. Então, pronto, você caiu de novo numa produto de uma função da classe das exponenciais por uma da classe das trigonométricas. Então, de novo, integração por partes. Então, agora você vai seguir o seu padrão, entendeu? Se você começou chamando o de função trigonométrica e dv a exponencial, continua nesse padrão. Então, agora, de novo, você vai chamar de U a trigonométrica e não a exponencial, senão vai acontecer o mesmo que aconteceu lá atrás. Você vai voltar na estaca zero, tá? Então, se continua seguindo o seu padrão. Então, agora aqui você vai chamar de U, é o seno de x, e o e elevado a x dx de v. E aí vai dar certo, quer ver? Então, du fica cosseno de x dx e o v dá e elevado a x. Então, o seu j vai ficar... Então, de novo, você caiu na integral j, então você tem que j é igual a e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x menos j. Bom, essa equação é a mesma, né? Essa equação aqui é a mesma obtida aqui nesse exemplo. Tá vendo? É a mesma equação. Então, isso vai te levar, obviamente, no resultado. Tá? Então, eu fiz essas várias maneiras para mostrar para você os erros que vocês não devem cometer, né? Os caminhos errados que vocês não devem tomar. E se escolhe para chamar de U exponencial e dv trigonométrica, então mantenha esse padrão a cada passo em que você tem que aplicar novamente a integração por partes. Tá? Se você chamou de U a trigonométrica e de dv a exponencial, então mantenha esse padrão até o final. Que aí você não fica voltando à estaca zero. Tá? Bom, agora vamos aplicar a fórmula de integração por partes para as integrais definidas. Vamos pegar a equação original que gerou a fórmula de integração por partes. Lembrando que isso aqui é quem? É a integral da derivada do produto. Da mesma forma que você aplicou a integral indefinida em ambos os lados da equação, você agora aplica a integral definida em ambos os lados da equação. Então, isso quer dizer o quê? Que a integral definida de A a B da derivada do produto f por g é igual à integral definida de A a B de f'g mais a integral definida de A a B do f de g'. F de g', tá? Então, eu repeti aquela equação que veio lá da fórmula da derivada do produto e apliquei em ambos os lados da equação a integral definida de A até B. Tá? Então, com isso, você tem, portanto, a fórmula de integração por partes para integrais definidas. Porque se você olha para cá, isso aqui é exatamente o quê? Olha, a integral definida de uma função f é a sua primitiva avaliada nos extremos. E quem é a primitiva dessa função aqui? É o próprio produto f de x vezes g de x. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é o f de x vezes g de x
avaliado nos extremos, x igual a A até x igual a B. Se eu passo esse termo aqui para cá, então eu vou obter como resultado essa integral, integral de AB do f de x vezes g' de x. Então vai ficar assim, olha, integral, essa integral aqui vai ser igual a essa expressão menos essa daqui. Ou seja, integral de AB do f de x, g' de x dx, é igual ao f de x, g de x de AB, menos a integral de AB do f' de x, g de x dx. Tá? Ou seja, é a fórmula da integração por partes para as integrais indefinidas, só que agora se substitui as integrais indefinidas por integrais definidas. E o termo f de x, g de x, você avalia nos extremos quando x igual a A e quando x igual a B, e faz a diferença, que é o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, está aí a equação da a versão para a fórmula de integração por partes para as integrais definidas. Exemplo 6. Calcule a integral de 0 a 4 de x elevado a menos x dx. Bom, então, aqui você faz a substituição. Como é um produto de uma função do tipo polinômio por exponencial, então eu vou chamar de U o polinômio. Eu sei que na próxima integral eu vou reduzir o grau e aí eu vou sumir com o polinômio, né? Já que ele é de grau 1. Então, quando você reduz de uma unidade, vira de grau 0. Então, o du é o dx e o v. A integral de e elevado a menos x é menos e a menos x. Certo? Então, a sua integral i vai ficar como? O v, só que agora é o v, que é o x menos x e a menos x, avaliada nos extremos de 0 a 1. 0 a 4, desculpa. Certo? Menos a integral de v du. Menos, com esse menos aqui, vai ficar mais. Então, vai dar mais a integral de 0 a 4 de e a menos x dx. Então, agora você avalia essa situação aí, menos x e a menos x nos extremos 0, 4, vai ficar menos 4 e a menos 4, menos, aí você faz x igual a 0, então vai dar menos 0, que é 0, mais, e a integral de e a menos x, que é menos e a menos x, de 0 a 4. Então, isso fica menos 4 e a menos 4. Aqui eu posso pôr esse menos para fora, fica menos e a menos 4 menos e a menos 0, né? Quando eu faço x igual a 4, x igual a 0. Então, isso fica menos 4 e a menos 4, menos e a menos 4, mais e elevado a 0, que é 1, né? Aqui não tem constante arbitrária não, tá, gente? Isso aqui é integral definida, tá bom? Então, isso vai ficar o quê? Menos 5 e a menos 4 mais 1. O resultado, portanto, da sua integral. E como último exemplo, vamos usar a integração por partes para produzir uma fórmula de redução para a integral do cosseno elevado a n de x dx.
tá? E aí a gente pode aplicar para n igual a 2, para n igual a 3, etc. Para a gente fazer esse desenvolvimento, a gente vai fazer, a dica aqui, nós vamos escrever o cosseno elevado a n de x como o cosseno elevado a n menos 1 de x vezes o cosseno de x dx. Então, essa é a primeira dica, é você separar a potência de expoente n como produto de duas potências, expoente n menos 1 e expoente 1, dela mesma. Mas por que eu fiz isso? Porque esse cara aqui vai ser o meu u e esse aqui vai ser o meu dv. E aí a gente vai conseguir obter uma fórmula de repetição. Então, du, agora aplica a regra da cadeia, né? Vai ser n menos 1, que multiplica cosseno a n menos 2 de x, vezes a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x, certo? Lembra da regra da cadeia, você tem que multiplicar pela derivada da função de dentro. A função de dentro é o cosseno de x. E aqui o v, que é a integral do cosseno, é seno. Então, como que vai ficar a sua integral j? Vai ficar o v, que é o seno de x, vezes cosseno a n menos 1 de x, menos VDU. Esse menos com esse menos fica mais. Esse n menos 1, que é constante, eu já vou pôr ele para fora da minha integral. Então, vai ficar a integral de quem? Do cosseno de n, cosseno n a menos 2 x vezes seno de x dx. Tá? Tem um dx aqui, tá, gente? Eu esqueci dele, não pode esquecer, não. Aqui tem um erro, porque quando você faz o VDU, vai aparecer um seno ao quadrado de x, né? Que é o resultado quando eu multiplico este seno de x com este seno de x. Quando eu faço o V vezes DU. Então, tem um seno ao quadrado aí, tá? E aí, qual é o próximo? O que você deve fazer agora é substituir o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Essa é a segunda dica. Para tentar eliminar esse seno ao quadrado e voltar a aparecer o cosseno elevado a n de x, que é o que vai acontecer quando você multiplicar esse cara por esse. Você vai fazer aparecer de novo na expressão o cosseno elevado a n de x, tá? Ou seja, a sua integral j, ela vai aparecer no segundo membro e aí você vai jogar para o primeiro para obter, então, uma fórmula final para j, tá bom? Então, vai ficar assim, né? Ó, j igual seno de x, cosseno à potência n menos 1 de x, mais n a menos 1 da integral do cosseno n a menos 2 de x, dx. Vou botar um colchete aqui, tá? Porque agora eu vou multiplicar esse cara por 1 e esse cara por cosseno ao quadrado, que vai dar o quê? Menos a integral do cosseno n de x dx. Tá? E quando você soma n menos 2 mais 2, dá a potência n. Bom, então vai ficar assim, né? Ó, j igual ao seno de x, o seno n a menos 1 de x, mais n a menos 1 vezes a primeira integral, que é o cosseno n menos 2 de x dx. E agora eu vou multiplicar n menos 1 por essa integral. Então, vai ficar menos n menos 1. Só que essa integral aqui é o meu j. Então, vai ficar menos 1, menos n menos 1 vezes j. Certo? E agora eu vou mandar esse cara para cá. Então, vai ficar assim, ó, j mais n menos 1, j igual, aí fica o que sobrou, né? Seno de x
cosseno n a menos 1 de x mais n a menos 1 vezes a integral de cosseno n a menos 2 de x dx. Bom, j mais nj menos j vai sobrar o quê? Vai ficar j mais nj menos j cancela com menos j, sobra nj. Então, agora eu vou comparar isso com isso para tirar o j. Eu obtenho j dividindo ambos os lados por n, ou multiplicando por 1 sobre n. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre n vezes seno de x cosseno n a menos 1 de x mais n menos 1 sobre n integral do cosseno n a menos 2 de x dx. Então, ficou assim. Tá? E quem é j mesmo? É a integral de cosseno a n de x dx. Então, pronto. Está aí a minha fórmula de repetição. Note que você consegue reduzir, né? Claro, você vai cair numa integral aqui, só que essa integral ela é mais simples que a integral original, porque você reduziu o seu expoente 2 unidades abaixo, não apenas uma. Então, por exemplo, se eu quero calcular a integral do cosseno à quarta de x dx, a minha nova integral vai ser cair no cosseno ao quadrado de x dx. E na hora que você calcula o cosseno ao quadrado de x, a sua nova integral vai ser o cosseno elevado a zero, que é 1. Então, fica o próprio dx. Tá? Então, vamos aplicar essa fórmula para a gente calcular, por exemplo, cosseno ao cubo de x dx. Então, o que você tem que fazer? Aplicar a fórmula. Tá aí, ó. Vou fazer a fórmula com n igual a 3. Então, isso vai dar 1/3 seno de x, cosseno n menos 1, 3 menos 1, 2. Então, fica cosseno ao quadrado de x, mais, como n é 3, então fica 3 menos 1 sobre 3, integral do cosseno, olha, 3 menos 2 dá 1. Então, olha como que reduz bem. Cosseno de x dx. Então, isso fica 1/3 do seno de x, cosseno ao quadrado de x, mais 2/3. Integral do cosseno de x é quem? É o seno de x, mais constante. Então, pronto. Simplificou bastante. Tá? Fiz um exemplo simples aqui, mas pensa, se eu tivesse colocado aqui n igual a 4, então a sua segunda integral, se o n fosse 4 ao invés de 3, então aqui ia aparecer 2. Então, na hora de calcular o cosseno ao quadrado de x, você ia novamente aplicar essa fórmula com n igual a 2. Tá? E aí, quando você faz n igual a 2, 2 menos 2 dá 0. Fica cosseno de x elevado à potência zero, que é 1, ou seja, dx. E aí você acha, então, a segunda integral e pronto. Você calcula, portanto, a integral do cosseno à quarta de x. Tá? Então, é uma fórmula poderosa que você usa repetidas vezes para calcular a integral que você quer. Aqui eu usei a fórmula uma vez só, mas se você tivesse feito n igual a 4, você ia usar a fórmula 2 vezes. N igual a 6, você ia usar a fórmula 3 vezes, e por aí vai, tá? E eu vou deixar como exercício para vocês obter uma fórmula semelhante para o seno elevado a n. Ok? Então, com isso a gente finaliza a nossa aula sobre integração por partes. Próxima aula, vamos aprender o método de integração de funções racionais por frações parciais. Então, por hoje é só. Um abraço a todos. Até mais.